terminar com 11. A gente tem aqui uma pessoa que eu tenho uma forte admiração, por vários motivos, né? Citar só 2, cearense e geóloga, pronto. Olha aí. Qualidade demais pro ser humano. Tu é doido, macho. Geóloga ainda formada pela UFC, Universidade Federal do Ceará, em 2000. Mestra em Geologia pela Universidade também Federal do Ceará em 2003. Por 2003, 20 anos. Caramba! E doutora em Geologia Regional pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, também conhecida como Unesp, em 2007, com especialização em licenciamento ambiental em petróleo e gás onshore pela PROMIMP em 2013, pós-doc, pense, menino, isso tudo, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Portugal, e atualmente é professora da Diretoria de Recursos Naturais do IF, é coordenadora da especialização em ensino de geociências e atua como voluntária no Museu do Minério do Rio Grande do Norte. Voluntária e dona do museu, eu não consigo entender como é que é isso, tá? E com muito orgulho nosso, integrante do Comitê Científico do Seridó Geoparque Mundial da Unesco. É a nossa secretária. Ai. Essa aqui é boa, essa aqui tem. E aí, para fechar a tampa do pinico, atua na área de geociências, com ênfase em geologia, principalmente em geodiversidade, geoeducação e conservação do patrimônio geológico, além de gestão ambiental, pesquisas e prospecção mineral. Então, Ana Paula, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Muito obrigado por estar nesse momento de encerramento. Antes de passar o microfone para a Ana Paula, eu tenho só mais um recado. Um recado que necessita de um pedido de desculpa antecipado, mas infelizmente a gente não vai poder realizar a atividade de prática no centro histórico hoje, em virtude de chuvas e outras questões técnicas com alguns dos locais lá da visitação. Prometemos que no futuro breve teremos essa oportunidade, estamos retomando os trabalhos voltados ao centro histórico, tá? Junto, né, aqui dentro da FRN, já iniciando parcerias com o IF, para facilitar a identificação da geodiversidade que nós chamamos ex situ. São aquelas que foram tiradas do seu local e colocadas em ambiente antrópico. Então, infelizmente, a gente não vai ter essa atividade hoje, mas no futuro breve, a gente tem contato de vocês e as mídias sociais ajudam, a gente vai falar de uma próxima oportunidade. Então, por isso que a gente começou pedindo essa desculpa. Fora isso, não, vamos aproveitar que a Ana Paula é gente boa e aí a Rocha depois com um monte de dúvidas e perguntas. Querida, fique à vontade. Gente, não precisa nem para que esse microfone, que o professor Luiz Gasguito, né? Então, o Marcos já fez uma apresentação muito simpática, que é o que eu acho que une o grupo da geodiversidade, essa alegria e esse sentimento de pertencimento. Então, assim, eu não lembro de nenhum evento de geoconservação no qual o pessoal estivesse aqui triste, contrariado, é sempre dessa maneira alegre, né, e bem acolhedor. E isso me remete, ontem conversando, né, e falando de quando começou essa história de geoparque. Então, pelo meu currículo, eu sempre trabalhei com geoquímica, da graduação ao doutorado. E terminou esse doutorado em 2007. Eu vim para um simpósio de geologia aqui no Rio Grande do Norte e trouxe alguns alunos meus do Instituto, lá do Espírito Santo, em Cachoeira Itapemirim. E já trouxe com algumas coisas voltadas à didática. Era o último lugar que eu queria estar na minha vida, era em sala de aula. Eu sou geóloga do mato, né? Eu sou geóloga do mapeamento, geóloga de pedra. Nunca fui para o lado ambiental, rocha sedimentar, nada disso. Sempre fui regional com força. E aí, em 2008, em Curitiba, no Congresso de Geologia, eu conheci o Marcos Nascimento. E essa história de educação, de geodiversidade e tal. E o evento seguinte iria ser em Belém, no Pará. Aí, em 2008, eu ainda estava no Espírito Santo, né? E trabalhando com rochas ornamentais e geoquímica. Aí eu digo, menino, parece que esse negócio é divertido.
Apresentei ainda trabalho com geoquímica, aquele pessoal duro, difícil, você fala uma coisa, eles vão lá e dizem que não, você dá uma data, uma idade, uma rocha, ele diz que não é aquela, o método foi errado, e é uma confusão. E aí, então, desde 2010, esse congresso, que em todos os congressos de geologia eu já entrei na temática da geoeducação, né? E quando se começou a concretizar o Geoparque Seridó, virou paixão. Eu vim a primeira vez em Natal em 92, também para um simpósio, e naquele dia, naquele ano, quando eu cheguei aqui, eu disse, se um dia eu puder escolher aonde trabalhar, eu quero vir morar em Natal. Então, desde 2008 eu estou aqui, né, e estou contribuindo justamente no Instituto Federal, né, no cursos da Diretoria de Recursos Naturais. Então, lá a gente tem que também foram professores aqui. Então, a pergunta é, aonde está essa tal educação? Ontem estava aqui os bloquinhos, né, dos 17 objetivos, e eu acho que ele foi até um pouco desconsiderado, porque ele não é para ser o quarto objetivo, ele é para ser o primeiro objetivo. Na palestra de Janaína, ontem com Kátia, com Marcos, a gente viu que não existe defesa de patrimônio sem educação, não existe. Não tem como você cuidar de algo que você não conheça e você não consegue amar algo que você não conheça. Então você precisa vivenciar aquilo para poder dar valor. Então em todas as literaturas a gente sempre traz essa informação, né? Que não existe geoconservação sem políticas educativas. Então a gente está sempre focado, né? Quando falar de qualquer tipo de atividade, tem que envolver educação. Mesmo porque o educador nada mais é do que um gerenciador de sonhos. Então, às vezes eu digo para os meus alunos que eu não sou professora, eu sou facilitadora. Eu sou a ponte entre aquilo que ele não conhece e aquilo que eu gostaria que ele conhecesse. Mas nem todo mundo se apaixona, né? Então, a gente precisa tornar isso uma coisa apaixonante. Esse fluxograma, né, já é um pouquinho antigo. Vamos me falando ontem, né, que geodiversidade é um termo novo, mas para mim já é um termo bastante conhecido e da maioria de vocês. Então, eu trabalho com a parte do ex situ, mas isso no museu, né, que é o tema da palestra de hoje. Mas conheço por mais de uma vez os 21 geossítios do Geoparque Seridó e os 9 geossítios do Geoparque Araripe. E conheço os outros geoparques antes de serem geoparques, né? Os outros geoparques agora do Mundial da Unesco. Então a gente vai estar trabalhando, né? A gente está trabalhando aqui nessa parte aqui dos elementos do patrimônio ex situ, na geodiversidade ex situ e também na biodiversidade, né? Porque apesar da gente falar muito agora no nosso evento da geodiversidade, a gente sabe que não pode deixar de fora, né? E o que chama a atenção, é como o Marcos disse, é aquele que está vivo, aquele que se mexe. Aí nós temos aí, por conta de educação, a gente sabe que nós no Brasil, de um modo geral, temos um déficit muito grande relacionado à educação, né? Eu não sei em que momento, quando é que esse tema vai se tornar realmente relevante? Quando é que ele vai ser o primeiro objetivo de um plano de governo? Então a gente tem aqui, no caso nosso, do museu, né? Opa! Esse negócio vai para que o nosso desafio é tornar a geologia uma disciplina da educação básica. No meu pós-doc, lá em Portugal, a gente trabalhou muito com geologia, mas aonde? No ensino fundamental. Eles têm uma disciplina de geologia no ensino fundamental 2, que é uma disciplina de geologia e biologia. E tem no ensino médio a disciplina de geologia para todos os cursos. Não é como a gente aqui no Instituto, que só vão ver geologia quem é aluno da Diretoria de Recursos Naturais. Então, eles têm uma base muito forte, né? É uma disciplina
É um tema, é um conteúdo muito discutido. Não é à toa que um país tão pequenininho tem tantos geoparques, tem tanta preservação, né? Então a gente tem esse interesse, né, através das nossas visitas. E qual é a oportunidade que a gente tem utilizado? É a partir das visitas no museu, tornar esse conhecimento algo marcante. Então eu sempre penso assim, eu, Marcos, Janaína, ontem Kátia, mas aqui do nosso meio, nós não somos professores, nós não somos do Geoparque, nós somos encantadores. Porque a ideia da gente conversar sempre sobre o Geoparque é como se a gente estivesse apresentando uma namorada, né? A gente só fala das qualidades. Eu sei que todo mundo tem defeito, mas a gente só fala das qualidades. Então a ideia da gente lá no museu é sempre trabalhar de forma a juntar o tema conservação, geodiversidade, mais associada à Base Nacional Comum Curricular, que está aí vigente desde 2018 e que infelizmente, como eu disse, né, a educação ela não é um plano de governo, é um plano de cada presidente, cada governador, cada prefeito. Ele não tem assim um tempo para você colher frutos, né? Nós estamos aqui, novamente os blocos não estão, mas eu atuo no quarto objetivo, né? Então, nosso objetivo é assegurar a educação inclusiva para todos e todas. Então, a gente tem uma gama de visitantes, a gente tem uma gama de trabalho muito grande. Porque ao contrário daqui da universidade, que você é professor do curso superior, eu sou professora do curso médio, do pós-médio, da graduação, da engenharia, da especialização e dos mestrados. Então você tem uma gama, ainda tem a licenciatura, né, João? Ainda tem as licenciaturas, tanto presencial como EAD. Então a gente tem uma gama, um público muito grande. E aí em casa, de novo, né, com 2 subitens aí do quarto objetivo, que é a formação dos alunos, né, com habilidades necessárias, né, para o seu convívio, para a sua vida. E um outro, que é o 4C, que é a formação de professores. Marcos falou, né, eu estou como coordenadora da especialização em ensino de geociências, no qual a gente vai falar, né, sobre toda essa base geológica e a geodiversidade que a gente tem, não só no Rio Grande do Norte, né, é geral. Então, cadê o museu, né? O museu, ele funcionou durante muito tempo, antes da sua inauguração, ainda de uma forma bem precária. Era só uma cadeira, uma mesa na entrada de um prédio que não tinha iluminação nem água. Isso aí lá de 2010. E aí surgiu uma parceria entre o governo do estado, a Petrobras e o IF para inaugurar esse museu. Só que aquilo das parcerias, né, dos nossos objetivos, quando muita gente pede para ajudar, acaba que um faz e os outros põem o nome. Por fim, o museu só funciona pelo Instituto, apesar da parceria e da placa. Nós não temos nenhum recurso de nenhuma outra instituição, certo? Então, ele foi inaugurado em dezembro de 2014. Ele tem um acervo de aproximadamente 4.000 peças, uma exposição fixa, né, permanente, de aproximadamente 350 peças, que vai de rochas, minerais, fotos, mapas, fósseis, que retrata os recursos minerais do Rio Grande do Norte. Ele está dividido em ambientes. Aqui a foto não ficou, é uma foto mais antiga, mas cada ambiente desse, né, o museu está dividido em 13 ambientes temáticos, né? Ele não tem funcionários. O Marcos brincou que eu sou dona do museu. Na verdade, o dono desse sonho é Narla Mus e professor Jomar, que infelizmente já faleceu.
né? Eles dois foram que batalharam muito por esse museu. Eu, quando cheguei em 2008, esse sonho já existia, mas ainda estava no papel. Então, não temos funcionários, nós só temos voluntários. Silas, muitos aqui conhecem, né? Foi meu aluno do integrado, foi bolsista do museu. Depois que ele entrou para cá, para o UFRN, no curso de geologia, ele ainda passou uns 2 anos perturbando lá, pentelhando lá no museu. Ainda fomos apresentar trabalho no Congresso Internacional, na Unicamp, no qual todo mundo se admirou, porque ele era um aluno do integrado e estava falando num evento que era para o pessoal do doutorado em educação lá da Unicamp. Só para vocês terem assim, uma ideia do nível, né, dos nossos alunos que se apaixonam pelo tema geologia. Nós estamos vinculados diretamente com a reitoria. Nós não pertencemos ao campus Natal Central, onde está localizado o museu. Às vezes a pessoa passa e não vê, mas é ali na Salgado Filho, de frente para o Midway, né, aquela entrada da Salgado Filho do Midway. O nosso grande forte é esse, a visitação. Nós temos aproximadamente 5.000 visitantes por ano, sendo que mais de 4.000 é escola e estudantes. Escola por quê? Porque às vezes vem o professor, às vezes não vem o professor, certo? Então a gente considera a escola quando vem professor, né? E solicita. Então o nosso forte é a visitação. Então é nesse momento que a gente tenta, né, faz malabarismo, porque às vezes é um grupo de 60 pessoas, 60 alunos. E às vezes é um grupo menor, como esse aqui, que é um grupo de agronomia da Estadual de Mossoró, esqueci o nome. Pronto. Que estavam aqui, a professora deles é uma agrônoma, e ela chegou e ficou encantada, porque ela disse que dá aula de geologia ambiental para eles, mas não conhece rocha. Então, quando os meninos chegaram, ela disse: olha, isso aqui que eu mostrei nos slides para vocês, não sei o que, olha como existe. Até eu estranho que ela disse assim: isso existe, né? Coisa que ela talvez achasse que nem isso existia, né? Mas é nesse momento aqui que a gente encanta, né? É nesse momento em que a gente consegue falar e vender nosso peixe. Eu sou uma ótima pessoa para o marketing. É para vender, pode me dar que eu vendo. É para fazer propaganda, pode deixar que eu faço, certo? Porque cearense é assim. Apesar da minha cara de vendedora de tapete, né? Mas eu vendo qualquer produto que botar na minha mão, a gente consegue passar para frente. E é o que eu estou tentando fazer com essa tal geodiversidade, né? Eu não falei, mas aqui tem um representante importantíssimo desse guiamento. O guiamento, ele é feito por professor quando é escola. A escola tem 70 alunos, então a gente chama um professor para fazer. Como só são voluntários, eu vou dizer a vocês quais são os voluntários. Eu, esse rapaz bonito ali, João, e a professora Nara. O restante são alunos do integrado ou do subsequente. Alguns agora a gente está com 2 bolsistas da licenciatura em geografia. Então a gente tem assim, a obrigação de encantar os alunos, né? Aí a gente é palhaço, é humorista, faz de tudo. Mas uma coisa que aconteceu uns 2 anos atrás é que um dia, logo quando eu cheguei aqui em 2008, meu menino foi estudar no Maristela. E aí, conversando, não sei o que, a criança fala, né? E disseram para a professora de ciência que minha mãe é geóloga. Ela disse: ela não quer vir aqui fazer uma palestra, conversar com os meninos? Aí me chamaram, eu peguei, juntei uma ruma de amostra, de rocha, minerais, uma garrafa de petróleo, uma garrafa PET de petróleo, um palito de picolé. Aí fui, turma do 4º ano, pense nas pestes. Sei como é que meu menino estava incluso na turma do 4º ano. Devia ser o líder da gangue. Aí eu fui lá, olha, eu acho que eram uns 30, 40 crianças, que ela juntou o 4º com o 5º ano. Eu não me lembro de nenhum daquelas crianças. Outro dia, aí uns 3 anos, antes da pandemia, eu bem quietinha lá no corredor da Diarinha, chega um aluno e bate no meu ombro. Diz: a senhora é a mãe do Paulo Roberto? Eu digo: sou. A senhora se lembra de mim? Eu digo: não.
Eu fui para a sua palestra de minerais lá no Maristela. Eu cheguei em casa com a roupa toda suja de petróleo. Minha mãe me deu quase uma surra. Porque quando eu abri a garrafa, aqueles viram que petróleo era aquilo, né, que os minerais eram aquilo. Primeiro, roubaram um bocado dos minerais, gente. Foi meu primeiro erro. Não deixei nada, deixei tudo solto. Aí quando eu fui contar de volta, estava faltando um bocado. Mas, né? E esse garoto fez o curso de mineração, Arthur, o nome dele. Então, assim, eu não pensava que naquele dia eu poderia conquistar pelo menos um, né? E isso aconteceu. Isso também me motivou muito a permanecer nessa tentativa. Esses 2 projetos já foi durante a pandemia. Durante a pandemia a gente fechou o museu e aqueles 5.000 visitantes teve que cessar. Então eu e Narla começamos, e João, a fazer essa proposta de apresentar o nosso material online. O que foi legal? Um monte de professor lá do Instituto não quis fazer projeto de extensão nem de pesquisa, porque tinha que ser online. Aí sobrou dinheiro. Aí nós começamos com 2 bolsas. Quando teve a Mariana foi bolsista também, né? Vamos chamar voluntário. Aí como ninguém quis os projetos de pesquisa, sobrou bolsa. Nós terminamos no ano de 2021 com 11 bolsas. 11 alunos, sendo na maioria alunos do 2º ano integrado do ensino médio. E um dos alunos do integrado, que é Luiz, ele começou a trabalhar comigo nessa temática. E aí o que a gente fez? Esse primeiro guia, né, que a gente colocou 2021-2022, porque nós estamos com o calendário quebrado, perdido, né? E aí a gente fez o levantamento das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum Curricular. Pegamos os conteúdos das nossas 13 salas temáticas e fomos passar para os professores. Traga seu aluno do 1º ano do ensino fundamental, que nessa sala você consegue falar desses conteúdos. E aí a gente fez para todas as 13 salas do museu. Nesse mesmo ano, em paralelo, a gente tinha tanto bolsista, né, que a gente conseguiu fazer outro projeto, que era com o Rio Grande do Norte todo, que é o Guia Educativo de Geodiversidade, que até Silas nos deu uma mãozinha aí ajudando, no qual a gente pegava os geossítios, né, aqui no caso é o Cruzeiro de Serra Corá, colocava quais os temas, os conteúdos didáticos e quais eram os objetivos didáticos específicos que o professor poderia aproveitar. Rapaz, isso dá um negócio, é um comichão, né, coceira, né, começa a coçar, não para mais, né, aí dá, vamos mandar mais para frente. Aí, o ano passado, para esse, saiu esses 2. A gente passou dos muros do Seridó. Esse projeto foi reprovado em das avaliações. Por quê? Porque o Geoparque Araripe fica no Ceará. E o Ceará não é Brasil. Não sei por quê. Porque não, um projeto de pesquisa com uma bolsa tão pequena, só dá para fazer se for aqui no Rio Grande do Norte. Eu disse, não, mas eu sou do Ceará, eu quero falar do que é meu também, né? Então a gente atravessou e fez aí, saiu já agora em fevereiro, né, o roteiro educacional, né, sobre o Geoparque Seridó e o roteiro educacional do Geoparque Araripe. Claro que como uma boa geóloga a gente tem que fazer turismo, né, não pode ser só geólogo. Então eu fui para o Geoparque Araripe por minha conta, já que não deixaram, né, não deixaram usar o dinheiro para isso. E fiquei lá passeando nos 9 geossítios, fazendo contatos. Aí como é que funciona aqui? Dentro, do mesmo jeito daqueles anteriores, a gente vai dizendo qual é a disciplina, né? No meu tempo era disciplina, agora é a área do conhecimento. Então aqui na área de linguagem, né? Para artes, aí a gente diz aqui qual é o geossítio, quais são os assuntos que o professor pode utilizar e algumas informações. Ontem a gente estava falando, né, que tem alguns geossítios que ele tem dificuldade de acesso, né? Então tem alguns que eu visitei, que eu sei que eu não posso chegar lá com um ônibus de 40, 60 pessoas. Então essas dificuldades, a gente foi no Geoparque Seridó, foi no Geoparque Araripe. Esse meu bolsista, né, Luiz, ele fez essas observações, né, e a gente montou isso. Então, para cada geossítio, a gente junta, né, tem geossítio que abrange todas as disciplinas, todas as áreas do conhecimento.
Então a gente coloca aqui do ensino médio, né, do ensino fundamental. O que é que o professor pode usar? Aqui é a mesma coisa, né? Quais são os assuntos, qual é a área de conhecimento, o geossítio, as informações. E aí vai para todas as disciplinas, para todas as áreas, matemática, física, química, de um modo geral. Outro trabalho que a gente tem já faz 8 anos, né? Agora 2023 está fechando 8 anos, é o projeto do Teatro de Bonecos. Esse teatro, gente, é encantador. É encantador não só para as crianças, é encantador para os adultos, principalmente os adultos do EJA, né? Que muita gente não gosta de trabalhar, que são jovens e adultos, né? Mas eles se encantam. Então, nessa perspectiva, né, a gente fez os bonecos, que tem o nome dos 5 principais minerais, né, do Rio Grande do Norte, né, a lita, a turmalina, o ouro, a xelita e a água marinha. São 5 alunos que fazem essa projeção por trás de um pano preto. Anteriormente a gente fazia direto dentro do acervo, apesar de ter um certo risco, né? E na pandemia o que é que a gente fez? Vamos fazer o teatro? Vamos fazer o teatro via Meet, que a Google liberou e a gente tinha horas e horas que podia ficar com o Meet aberto, né? Não tinha tempo e ele poderia ter mais de 100 pessoas. Essa ideia de fazer o teatro fez com que a gente tivesse visitantes de todo o país. Todo professor que estava em casa aperreado com o juiz para perder, ligava, mandava e-mail, quero o teatro de bonecos. E aí a gente fazia online. Imagine aí, 5 alunos, cada um na sua casa, fazendo esse roteiro. E esse roteiro, são 7 alunos, na verdade. São 5 minerais, um que se faz de professor e um que se faz de aluno que não está entendendo, aquele aluno mais pentelho, né? Que aí deixa bem animado. Então a gente passou a atender o Brasil inteiro com o teatro de bonecos, de norte a sul. Aí também nesse período da pandemia, eu convidei Leão Neto, né? Que ele não gosta de estar aposentado, disse que estava em casa só contrariado. Eu fui e chamei Leão. Pra quê, né? Leão é um leão mesmo, é uma fome danada. Disse, Leão, vamos fazer aí as músicas dos minerais. Aí, claro, que ele começou pela Alita, da região de Macau, né? Que é da origem dele. Aí a gente pensou em uma música e um livro. Aí eu dei para ele, né? Ó, vamos fazer e tal. Beleza, o que é que a gente quer? Eu quero que fale do sal, como é usado, como é isso e tudo. Com umas 2 semanas, Leão chegou com 5 músicas. Ele já mudou, né? A letra inicial, ele já andou mexendo nas letras, mas ele fez uma letra, uma música para cada um dos minerais. E aí, no Congresso de Geologia, né? Acho que foi Brasília, foi que ele cantou, que foi online. Eu fui e coloquei as músicas e o pessoal gostou muito, né? E agora ele já está com as músicas no Geoparque, fez as músicas para o Geossítio, e a gente tem divulgado isso, né, intensamente. Ele está aqui hoje ele está ensaiando, que vai ter uma festa hoje à noite, né, lá na feira dos produtores, e agora de manhã ele está ensaiando, senão ele estava aqui cantando de novo. Mas não é só isso, a gente também, durante a pandemia, desenvolveu também a tecnologia que muita gente está fazendo, as exposições online. Então essa exposição, lembra lá atrás, eu falei geo e bio, né? A gente junta o bichinho, né, que é os insetos, e os minerais. E aí a gente contou com a parceria aqui com o FRN e com o Parque das Dunas, com o acervo que eles têm dos insetos, né? E aí a gente fez essa exposição que está no site do museu. O ano passado já saiu outra exposição virtual, né, que é o Imaginário Barrista, que fala dos santos feitos de barro. Como a gente tem uma exposição permanente, a gente tem um ambiente de exposição temporária. Então a gente já teve o Geoparque com alguns artesãos lá, a gente já teve o pessoal da cerâmica. Então é muito forte essa entrada e saída de gente temáticas.
Esses são nossas redes sociais, né? Porque a gente não tem nenhum desse material, gente, impresso. Tudo é digital. A relação de custo, né? Mas eu acho até que está relacionada à sustentabilidade. Importante hoje, né? Todo mundo está comentando ali, quando a gente ia estudar, o pai e a mãe tinham que comprar um caderno de 10 matérias, de 20 matérias. Hoje eu chego em sala de aula, só tem uma pessoa com o celular na mão, não tem mais isso. Aí eles gravam a aula, fotografam e esquecem, né? Não tem mais o que escrever, não tem mais documentação. A tal da pintura rupestre deixou de existir. Porque se o cabo perde o celular, ele perde todo o conhecimento que ele adquiriu. Então a gente tem as músicas, o teatro. O teatro continua sempre o mesmo, só muda o roteiro. E a gente está com o que cantam e contam, né, os minerais do RN. Aqui a escola ela diz, eu vou levar meus alunos, são 30 alunos, e eu gostaria que tivesse a contação de história. Nosso cantor e tocador de violão é João, mas ele diz que é tímido, João é tímido, certo? E a gente tem essa parceria com o pessoal do Desgel. Também começou durante a pandemia. A gente criou um site para atender especificamente professores. E tem uma movimentação muito grande. Ele no início foi coordenado, não sei, acho que esse ano já tem novamente com a professora Rosinei, né, comigo e com o Joab, que é esse aluno aqui, porque esse projeto é do curso de petróleo, da diretoria de indústria. Mas aquele que eu disse, né, é um bichinho, que quando pega a gente, não tem mais como deixar de mão. Então, eles também, a gente faz muitas oficinas para os professores, né, para os alunos do IF. Nosso público, ele é muito, muito, muito variado. Então, ele vai desde o ensino infantil ao superior e o pós-superior, nas especializações. Quais são as reflexões que eu tenho? Eu venho teimando, eu sou teimosa, né? Diz que eu sou de marketing, eu sou de Capricórnio, né? Então, uma pessoa capricorniana, ela é teimosa, é marrenta, ela não desiste nunca. Então, as minhas colocações são: geoconservação necessita de investimento em educação e ética. A gente precisa, isso é de urgência. Não pode ser mais postergado. Tem que acontecer. Tem que a gente fazer isso todo dia. Não espere para fazer depois. Eu estava ali vendo, né, o cosplay. A gente ainda está no copinho de plástico. A gente ainda está no papel. A gente ainda está pelejando para gerar lixo. E não tem lixo, tem, gente? Não tem, só tem aqui. Não tem um canto lá para a gente colocar o lixo, não, né? E a nossa conservação, a gente observou muito isso nos geossítios. A falta de cuidado. Porque o território, ele é muito grande. Mas não falo só do geossítio, em qualquer canto. Onde a gente vai, a gente vê o descaso com a produção de resíduos. Então, além de educação, a ética. Aí, às vezes, a gente tem medo de dizer: ei, tu jogou esse papel no chão aí. Eu digo, não tenho medo de apanhar não, mas eu corro, sabe? Eu tenho umas pernas boias para correr. Eu digo e saio correndo. A inserção do tema geodiversidade nos livros didáticos. Isso é política, né? Eu preciso fazer com que isso aconteça. No Ceará já começou a acontecer. Eu vi uns trabalhos lá também de Currais Novos que já está acontecendo. Mas isso tem que ser a nível, pelo menos aqui do Estado, né? A Secretaria de Educação tem que começar a inserir com força. Porque o Rio Grande do Norte, ele é todo. Se a gente olha o mapa, aqui a maioria do pessoal é da geologia, é embasamento, é rocha. Mas não existe nada em cima das rochas se não tiver as rochas. E se a gente não cuidar, isso vai acabar. E se a gente não despertar esse sentimento, não tem por que a gente estar aqui. Oportunidade dos geólogos lecionarem na educação básica. Nós não somos formados para isso. Mas todos os meus colegas de sala, com exceção da professora Narla, nenhum tem nada na área de licenciatura, nada de pedagógico, nada. Mas de vez em quando sai uma pessoa com defeito, como Distácio, uma mãe, né, que fica lá teimando com os alunos, pelejando e tudo. Mas era mais uma oportunidade, que aí a gente tem que ver junto ao conselho.
Quais são as possibilidades? Porque o geólogo ele não pode lecionar no ensino fundamental, não pode lecionar no ensino médio. Ele não tem uma cadeira, uma disciplina, algo aqui na universidade que o qualifique. Mas ele tem qualidades para exercer essa função. Mesmo porque o ato de ser geólogo, ela está ficando extinta. Ir para o campo para ver pedra está ficando extinto. Já tem uns colegas que só querem fazer mapeamento a partir de geoprocessamento. Se Emanuel sabe que toda a estrutura mapeada só por satélite. Então eu estou formando, vou para onde? Gente, vamos contribuir. Vamos voltar para a sala de aula, vamos voltar a trabalhar. É ruim? É. Gente, é difícil trabalhar com 40 crianças, 50 crianças. É. Mas é muito prazeroso. Quando escapa um já é bom. Imagine se conseguisse escapar assim, meio da metade. Era bênção. Qualificação em geoturismo pedagógico. Que aí Janaína estava falando, né? Que eu disse, os colegas do turismo não participam muito dos alunos, o professor vai embora. Como é que eu posso qualificar o professor se ele não tem interesse? Aí eu volto a um exemplo de Portugal. Toda vida que o professor sai da sala para fazer um curso desse, gente, é um curso de fim de semana. Eu fiz vários. Curso de fim de semana, sábado e domingo. Ele ganha no contra-cheque dele um auxílio. As oficinas é feita voltada à gratificação por aquilo que ele faz. Ele ganha horas. Alguns usam essas horas para se aposentarem. Então eles têm interesse em fazer as oficinas. Aqui não, quando a gente entra na sala de aula, o professor sai pela tangente. Quando você olha, nem para fazer as fotos, né, Micael? Eu disse, faça as fotos, você fazendo, mostrando o projeto. Aí ele disse, professor, não tem não, só se eu pedir os alunos. Porque o professor, assim que eu cheguei, ele foi embora. E não é vários professores, né? A gente está com a especialização, estava falando para Marcos, que é especialização em ensino de geociências, que ela é um edital voltado especificamente para o professor da rede pública que tenha licenciatura ou que esteja atuando. Ele é físico e está atuando como professor, ele pode fazer. Abrimos 40 vagas, se inscreveram 51 professores, 39 foram habilitados, só 20 se inscreveram e só 18 estão participando. Para vocês verem assim, o grau de dificuldade. É de graça, é quinta e sexta, à tarde, há a possibilidade de ser à noite, parte da disciplina são online, e mesmo assim a gente não consegue captar esse professor. Incluir ou ampliar a participação dos docentes em eventos técnicos. Todos os simpósios, acho que depois daquele de 2010 tem um curso para professores, né? Eu me inscrevo como professor, que é mais barato, gente. Tenho culpa de ser geóloga e professora, né? Aí. Então, todos os simpósios que eu fui, tinha apresentação, tinha um curso antes do simpósio, foi dado, fiz com Cícera, fiz com Kátia, fiz lá na Unicamp, mas você vê a quantidade de professores como é pequena. Eu não sei se a gente não está sabendo fazer a propaganda e trazer esse pessoal, ou eles realmente não se encantam por essa área, né? Ou por essas coisas do dia a dia. E aí pedi aqui, né, as ações, a gente trabalha sempre com muita parceria, né? Integrada entre o governo do estado, o instituto, a FEBRAGEL, que tem uns projetos bem legais de educação, o nosso conselho, né, aqui é a UFRN, o Seridó Geoparque da Unesco, né, mundial da Unesco, e outros apoiadores, né? Nesse caso aqui eu posso dizer que esses outros são vocês, que mesmo que não esteja em nenhuma dessas instituições, é o boca a boca, aquela propaganda de boca a boca que faz com que o peixe seja vendido. Aqui estão meus agradecimentos, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então eu agradeço muito pelo convite, a oportunidade de estar aqui, rever meus ex-alunos, né, e os colegas. Então eu agradeço muito a participação de todos. Obrigada. Reflexões, Luiz, por favor. Professora, quando você falou sobre a questão de não ter licenciatura, né, a disciplina de licenciatura da sua área,
eu me lembrei que eu fui no congresso, no Encontro Nordestino de Zoologia, sou biólogo, em Maceió. Conheci uma professora do curso de Ciências Biológicas, não me lembro o estado, e a universidade dela só se forma bacharel. E ela estava extremamente decepcionada porque os bons alunos se formam e não voltam para ser professores ou pesquisadores da instituição. Então, essa luta não é somente sua. Em outras profissões também existe esse problema. Enfim, é muito pensamento. Desculpe. E assim, como a pessoa tem que terminar o bacharel, aí senão eu não arranjei emprego, aí eu volto para fazer a licenciatura. Só que em geologia, aqui não tem licenciatura, em Portugal não existe bacharel, só existe licenciatura. Então, por isso que eles podem lecionar na educação básica. Aí eu lhe pergunto, por exemplo, terminou o bacharel em geologia, não poderia fazer um mestrado em educação? Não vale para a educação básica. Tem que fazer ou pedagogia ou fazer uma licenciatura em geografia, em biologia, para poder atuar na educação básica. Além de biólogo, eu sou guia de turismo regional do RN. Eu posso atuar em todo o território do estado do Rio Grande do Norte, mas eu não posso, por exemplo, se eu quiser levar um grupo de Natal ou de qualquer outro estado para qualquer município do Geoparque ou qualquer outro município do Rio Grande do Norte, eu tenho que contratar, colocar nos custos o guia local. Porque ele sabe, apesar de ser biólogo e ser guia de turismo, eu não tenho o conhecimento que ele tem do local. Eu não sei, se eu chegasse em qualquer lugar, município, eu chegaria lá e não saberia nem por onde ir, eu me perder com o grupo. Entendeu? Poderia acontecer um acidente e não saber socorrer, né? Enfim, conheci o professor Marco quando eu fiz um treinamento com os guias de turismo. Tinha mais de 20 profissionais, guias já formados, que é um curso técnico, né? E pelo que eu vi, só eu estou aqui, daquela turma toda. Aquela turma de quarto ano, só um que foi para fazer mineração, mas valeu a pena. Então, e outra coisa, essa questão que Janaína colocou anteriormente, a interiorização do turismo só veio mais por conta do Geoparque Seridó. Foi aquela pedra, o sedimento de rocha fundamental para que o turismo fosse para o interior, abriu fronteiras, né? Calma, deixa eu raciocinar aqui, porque são muitas informações. Então, assim, nós profissionais dos guias de turismo, a gente não pode simplesmente chegar no lugar e fazer o turismo de qualquer jeito. O que Janaína colocou também na fala dela, a questão do conflito entre turismo e meio ambiente, é só ir na Casa de Pedra de Martins, você vê lá as pichações, né? Enfim, horríveis, muitas coisas, eles esculpem os nomes nas pedras. É a pintura rupestre moderna. Enfim, muito obrigado, foi muito importante a sua palestra, de todos, na verdade, né? Por enquanto é isso. É porque a gente é teimosa, a gente é muito teimosa, aí fica pelejando. Porque assim, eu acho que educação, como o resultado não é imediato, né? É uma semente que você não sabe exatamente no que vai dar, né? Então acaba que a gente vai motivando. O que eu agradeço muito, eu estou dizendo aqui, eu vou já me aposentar para poder começar a trabalhar, porque até agora eu só tive emprego enquanto professor. Por quê? Porque para mim é muito prazeroso. Eu me divirto com a educação, porque eu ensino e aprendo muito mais do que eles imaginam, né? Mas é uma coisa que você não vê o resultado. Eu não ensino a voz aqui e daqui a pouco talvez eu nem viva para ver o que eu ensinei ser aplicado. Aqui é bom porque eu digo assim, foram meus ex-alunos, né? Então, como é ex-aluno, eu digo alguma coisa que lá na escola, quando eles tiveram,
incentivado, talvez eles virem para cá para fazer. Mas nem precisa ser tanto, né? Eu estou com 3 ex-alunos que estão nessa especialização, eles não fizeram geologia. Um fez biologia, geografia, licenciatura em biologia, geografia e física. Então, 3 áreas que não tem relação, mas que não é bacharelado, que agora está na especialização para aprender, né, ou reaprender a usar a geologia como material de sala de aula deles, que eles dão aula no Fundamental 1, gente, 6º ano, e outra no 9º ano. Eu digo, rapaz, precisa de muito cabelo para ficar branco. Ana Paula, socializando também nessa questão da educação, aquele projeto, né, as ações que eu realizo nas escolas públicas com crianças, né, que necessitam, né, enfim, de vulnerabilidade alta, enfim. E aí eu estou encontrando pelo caminho já resultados bastante impactantes desse projeto que começou em 2017, por exemplo. Teve uma escola pública estadual chamada Capitão Galvão, de Currais Novos. E aí eu fui executar esse projeto para os alunos de ensino médio. E aí executou, fez o projeto, fui para a sala de aula, levei eles para campo, isso, aquilo, outro. Há mais ou menos 15 dias atrás, eu estava na UFRN, sentada lá num banco esperando começar uma reunião, e um aluno chegou, estava de óculos, boné, aí disse assim: oi, que bom lhe encontrei agora aqui, olha onde você me fez chegar. E aí eu disse: tira o óculos para eu conhecer você. E aí ele tirou, e aí eu lembrei que era um dos meninos que mais davam trabalho no ensino médio. Esse é o que eu mais gosto. E aí ele falou: Janaína, estou fazendo turismo. Eu entrei esse ano, no primeiro período, porque eu entendi, através do projeto, que as nossas pedras têm valor. E aí eu estou em turismo para aprender, e eu vou levar as pessoas para visitar tudo isso aqui que nós temos. Uma outra foi outra aluna, eu fui também com o projeto lá na Escola da Mina Brejuí, com o curso técnico em mineração que tem lá. E aí eles receberam a visita dos avaliadores da Unesco. A menina fez um projeto que lá eles fazem banca de TCC, tudo isso. E aí ela fez entrevista comigo, falando sobre o Geoparque, eu fui da banca dela. E eu fui participar agora da semana acadêmica da FELPS. E dei um mini curso sobre o Geoparque Seridó e sobre a atuação do turismólogo dentro do Geoparque Seridó. E aí essa menina estava na sala de aula do curso no primeiro ano também. E ela disse justamente a mesma coisa. Ela fez técnico em mineração, mas entrou agora no curso de turismo porque ela percebeu que o turismólogo ele pode atuar em todas as vertentes, principalmente na valorização do território. E tem vários outros exemplos. Por exemplo, uma criança que incentivou a mãe a fazer chaveiros voltados para a temática da Geouniversidade, do Geoparque. Então, assim, é a educação mesmo. Hoje eu posso dizer que o Geoparque Seridó tem um potencial, uma porcentagem muito significativa no reconhecimento do Geoparque, enquanto o Geoparque Mundial da Unesco foi justamente pelas ações na educação. Porque através das ações da educação que a gente chegou nas crianças, elas chegaram nas famílias e as famílias chegaram nos gestores. E eles viram que era realmente algo que estava modificando aquele território. Então, eu sou muito suspeita de falar, eu sou turismóloga, mas a educação para mim é a minha biloca dos olhos mesmo. Porque a gente vê a transformação e a gente está vendo essa transformação lá com tudo, seja ensino para os guias, para os condutores, capacitação para os meios de hospedagem, artesanato, tudo que imaginar sempre é pela educação. E aí parabenizar o seu trabalho, né, de muito tempo, sabe que sou fã sua, a gente se encontra aí pelos eventos da vida, nessa temática que é apaixonante, que é uma luta também, e principalmente mostrar a classe de turismólogos, né? Quando eu sempre faço essa fala, quando eu estou participando dos eventos de turismo,
o quão é necessário um profissional de turismo no meio dessa temática. E é como você disse, em todos os eventos que eu participo, teve aquele de São Paulo, teve do lado do Ceará, que eu vou participando, teve um de Ouro Preto que eu participei, e só tem uma turismóloga nesses eventos, que sou eu. E a gente ouve de todos os profissionais que trabalham com geoparque, que trabalham com geodiversidade, o quanto é necessário que um turismólogo se insira nisso. Afinal de contas, quem vende as pedras para os outros são os turismólogos. Pois é. Eu digo ali, até no nosso grupo está faltando alguém de educação de base, o Marcos, no nosso comitê científico. Com certeza. Arildo? Porque uma das coisas, Janaína, que é interessante é que quando vai assim, a escola para visitar o geoparque, teria que ter uma pessoa de educação da equipe que acompanhasse para falar dessa ligação. Porque eu sei que não é fácil, não foi fácil a gente trabalhar a base, mas como eu já estou na base, né, que é relativamente nova, porque quando ela foi para ser implementada, em 2018, saiu a portaria, né, então ela começou a valer em 2019. Aí foi o ano que começou a pandemia, então muitas escolas ainda não conseguiram implementar, e aí já teve a mudança do ensino médio, que aí já mudou tudo novamente. Então eu sei que é muito complicado acompanhar o que o professor está em sala de aula. Mas quando ele sair da sala de aula, ele tem que encontrar um ambiente onde ele mesmo perceba que pode fazer essas ligações. Porque eu digo assim, às vezes a gente não sabe aonde é que a gente vai estar amanhã. Eu nunca imaginei de um dia estar aqui na universidade. Isso na universidade até como aluna, porque eu sou da época em que mulher não fazia curso superior, terminava o ensino fundamental, ia fazer outra coisa, porque não tinha muitas oportunidades. Hoje a gente tem tanta oportunidade que não sabe para onde olhar. E aí o professor Jonas, que é o diretor do Senat, semana passada, né, no dia do geólogo, ele disse uma coisa muito importante. Nossos alunos estão aqui, mas eles não estão. Não estão por quê? Porque eles estão ali, faz o curso, se inscreve, e quando chega no local ele não sabe se é aquilo que ele quer. Então ele começa a ficar numa coisa, numa outra, e acaba perdendo esse foco. E aí ele não consegue ver ainda, assim como os colegas do turismo, ou como todos os colegas, a beleza que é trabalhar com essa conservação, a beleza que é, porque ela abrange tudo. Às vezes o professor chega no museu, aí a gente começa a falar, só é sua geral, eu sou de química. Menina, a gente começa. Olha a fórmula química, as ligações, muda completamente o guiamento. Aí ele diz, né, eu poderia ter falado disso, eu poderia ter dito isso. Eu não fui na escola, é uma visita comum qualquer, mas eu consigo fazer isso. Certo? Então, eu acho que todos nós aqui temos que fazer esse exercício, o olhar de turista para tudo, o olhar de turista, porque quando a gente olha com o olhar de turista, a gente vê diferente do dia a dia da gente. Isso é que importa para a nossa educação. Legal, chefe? Parabéns aí, Ana, mais uma vez, pelo excelente trabalho, o seu e Dinara lá no museu. Dizer que a Jane e também a FEBRAE já estão à disposição aí para projetos futuros, né? Já vão pensando um capítulo para um livro aí sobre os museus do Rio Grande do Norte, né? A gente tem trabalhado isso. O problema é que o Conselho Federal ele está abrindo editais anuais só que cada entidade só pode pedir um livro, uma publicação e um evento, entendeu? A estratégia da FEBRAE tem sido trabalhar com as fundações das universidades, e no caso do IF também seria possível. A fundação entra como proponente em parceria com a associação local e a Federação Brasileira de Geólogos, e aí você naquela região consegue fazer mais do que 2 produtos, né? Então a gente precisa ir conversando sobre isso e tal. Essa questão do geólogo no ensino médio, eu acho que mas não vamos estender essa conversa, só manifestar minha opinião. Acho que nós como geólogos deveriam, e os nossos especialistas em geodiversidade deveriam trabalhar na formação dos nossos colegas de geografia para que eles façam essa inserção
para não ficar brigando também pelo espaço que a gente vai estar roubando dos professores de geografia, entendeu? Acho que dá para fazer isso. Mas a minha pergunta, mais diretamente, para a gente ir já encerrando, é a seguinte: quantos visitantes por ano o museu tem recebido e não cobra ingresso? Não. Se você sair, só porque a gente tem uma certa idade, a gente viaja e tal, então qualquer lugar do mundo, qualquer museu não, todos os museus têm como uma das suas fontes de financiamento a cobrança de ingresso. Tem local que você não consegue nem ir, porque o ingresso né? Então, como o Museu de Minas tem uma perspectiva educativa, e está dentro do IF, talvez nem possa cobrar, né? Mas como é que vocês veem isso? E acho que deveria cobrar. Até o Parque das Dunas, o Bosque do Namoral, você tem que pagar R$1, então tem que ser um valor simbólico, R$1, porque se a criança ou adolescente está na escola, a criança nem tanto, mas os adolescentes, eles já estão gastando uma graninha com bagana. E gastar R$2 para entrar lá no museu e saber qual é a importância desses R$2 para a conservação do museu, como contribuição à conservação do museu, talvez a gente tenha que pensar nessa direção, né? Obrigado. Na verdade, assim, nós temos, eu coloquei aqui, a gente tem aproximadamente 5.000 visitantes. Agora, até maio, que foi o mês que fechou, a gente já tem 2.838 visitantes esse ano. Do curso de engenharia civil à creche. Então não tem, isso a gente contabilizando no total. Às vezes chega pessoas que estão ali no Midway, né, que muitos dos nossos turistas frequentam ali o shopping, aí quando desce ali para pegar o táxi ou pegar o Uber, vê o museu, atravessa e vai lá no museu. Então a gente tem visita que é 2 pessoas, 1 pessoa. Todas as visitas nossas, infelizmente ou felizmente, tem que ser guiada, porque no museu não tem câmera. Então o acervo ele fica muito fragilizado. Então a pessoa pode até arriscar, quebrar alguma coisa. Então sempre que chega o visitante, a gente tem que ter um bolsista. Só que nem todos são bolsistas. Tem alguns que têm bolsa, né? A bolsa é de R$400 para eles trabalharem 3 horas. Então, pela manhã, a gente sempre fica desfocado de 1 hora, porque seria de 8 às 11, mas o museu fecha meio-dia. E à tarde, a gente funciona de 13 às 17 horas. Também não tem gente para tudo. Aí, Nala pensou, ela que gosta muito, viaja muito mais do que eu, ela compra uns minerais, coloca num saquinho, coloca a etiqueta do museu e deixa lá em cima da bancada, caso alguém tenha interesse em comprar. É isso que mantém algumas coisas dentro do museu. Quando não, a gente colocou uma caixinha, sabe aquela caixinha do Natal que a gente vai no comércio? Então, quando os meninos que estão guiando, que são esses bolsistas que não têm o apoio financeiro, a gente rateia entre eles o que foi doado para a entrada lá no museu. Se você quiser contribuir, nossos guias não têm, como é feito também lá no Forte dos Reis Magos, já fui várias vezes, né? Então, quem quiser contribuir, faz a contribuição. E a gente, como não tem, como a gente é escola, não tem como a gente cobrar. Mas isso é verdade, o trabalho que eu fiz é juntando a escola, museu e geoparque lá em Portugal. E eu só consegui visitar todos os museus de geociências, porque eu tinha uma declaração da Universidade de Coimbra dizendo que eu era pesquisadora, e estava entrando lá para fazer a observação, para fazer o trabalho de pós-doutorado. Senão você realmente não consegue. É muitos euros em cada um dos locais. Pessoal, a gente está se encaminhando para finalizar e olha aí, gostei. Bem que foi bom cutucar na hora de passar aqui, porque a gente está falando de museu e ela vai se apresentar e dizer de onde é. Bom dia a todo mundo. Eu sou monitora do Museu de Ciências Morfológicas, né? Sou coordenada pela professora Simone. E achei bem interessante, assim, é um museu que muita gente, assim, pelo menos eu conheço há muito tempo, mas eu nunca fui visitar, né, assim, peço até desculpas, né, porque nunca me atiçou o interesse, porque eu realmente nunca tinha parado para pensar na riqueza, né,
que tem bastante, né, os minérios do nosso estado lá. E depois que eu comecei, né, eu comecei há pouco tempo a prestar monitoria lá no museu. Eu sou do curso de Biologia e também faço licenciatura. Achei muito interessante a palestra sobre a educação, né, sobre a forma como a gente aborda também na educação básica, né. Eu, pelo menos, chegasse para dar aula sobre geologia, eu sei muito pouco, né. Só um parênteses, não é geologia que a gente está falando, certo? Porque às vezes a pessoa diz, aí você vai falar de geologia. Não é geologia, essa geodiversidade é tudo. É do ar, da água, não é só pedra. Pensando nos recursos naturais, né? Tanto bióticos, abióticos que a gente tem. Eu mesma não ia ver uma rocha assim, ia ficar na frente dos alunos sem saber nem o que falar direito, né, para eles. E me interessou bastante, né? Depois que eu comecei a atuar no museu, eu comecei a perceber também que tem um museu de minérios aqui. Vou até fazer uma visita lá. É muito bem-vinda, vou convidar todos que não conhecem ainda. E eu queria saber, assim, pelo menos é uma dificuldade que eu sinto lá no museu enquanto monitora, em relação a adequar a forma como a gente passa as informações dependendo da faixa etária do aluno, né? É algo que a gente treina muito entre a gente, né, e também no dia a dia. E eu queria saber, assim, você, dos seus voluntários, seus bolsistas, seus monitores lá, se tem muita essa dificuldade também, como é que funciona? Se vocês têm uma espécie de capacitação, alguma coisa do tipo? A gente faz, certo? Mas como eu disse, a gente não tem ninguém permanente. Qual é o grande problema do nosso museu? É que eu capacito um aluno do integrado. O aluno do integrado lá do Instituto, ele fica 4 anos. Né? Matheus foi nosso aluno do integrado, Marília, nosso aluno do integrado. Então, durante a pandemia, o que foi que aconteceu? Eu dei aula para os alunos do primeiro ano do integrado. E foi justamente essa turma que a gente conseguiu as 11 bolsas. Por quê? Porque durante as aulas eu observei que alguns tinham bastante didática, na apresentação do seminário e tal. Aí a gente faz o convite. Então, assim, a gente faz uma qualificação, mas na verdade para eles conhecerem as peças do acervo. E eles é quem se sente à vontade para fazer o guiamento dependendo da idade. Escola, geralmente, é os professores que fazem, mas a gente já tem um aluno, que deve ser aí o seu próximo Silas, que é Léo, ele tem uma paixão já pela geologia. Então, lá no museu, ele é o campeão, o The Best, no guiamento. Ele já guia a escola sozinho, é aluno do primeiro ano. No segundo ano, eles entraram para o museu através dos projetos. Mas no ano passado, que a gente voltou presencial, foi que eles começaram a ir para o museu. E ele era tão calado, que quando ele chegou lá, eu disse, não, você não foi meu aluno, não. Ele disse, não, professor, eu nunca abri a câmera no Meet, nunca abriu. Eu disse, pois eu não me lembro da sua cara, não. O resto eu quero ver o encontro. Aí eu até perguntei para os colegas deles, eu disse, olha, o Léo está querendo vir para o museu. O que é que vocês acham? Não, o Léo é gente boa. Aí a gente apostou, o Léo ficou e agora está no 4º ano, né, o 2º ano dele como guia. Mas aí a gente já vai perder ele agora no final do ano, porque ele já vai fazer o Enem e aí sai, vai fazer para geologia. Você não vai perder, nós todos vamos ganhar. Né? Mas aí eu fico sem meu guia, rapaz. Aí o problema é esse. Mas a gente não tem assim, geralmente é por vocação. Silas foi uma pessoa que ficou muito tempo lá no museu, que a gente nem precisou ensinar nada, já nasceu sabendo. Ornil também, que você não vai fazer. O Ornil é um aluno também do técnico integrado, que eu tenho certeza que aquele menino, quando estava sendo gerado, acho que foi um espermatozoide e um óvulo de geólogo. Com certeza. O menino já nasceu, já pronto. Tem uns que já saem assim mesmo. Mas essa pergunta é muito educativa aqui dentro da universidade. E a gente ainda era aluno de graduação lá dos idos de 94, quando a gente fez um levantamento na época da universidade, daqueles alunos que vinham do IF, ou então a Cefec, o ETFERN, e os que não viam. E a gente não gostava de separar isso, eram todos, mas a gente via notoriamente a diferença. E hoje eu vejo aqueles alunos que passaram pelo IF
e passaram ainda pelo museu, quando entram na geologia. E eu tenho muita sorte, que se não todos, a sua maioria se dedicam e se identificam com a geodiversidade. E aí quando eles pagam essa disciplina, e foi uma luta no departamento, e a gente conseguiu criar a disciplina, mesmo sendo eletiva, com nome próprio, e colocando ela no começo do curso. Porque para nós basta o aluno ter pago Geologia Geral, que ele já tem uma habilidade para ir para a geodiversidade. E aí quando eles vão, aí muitos não largam o osso e seguem, como exemplo de Silas, que foi ele trabalhou conosco 2 anos como voluntário e 3 como bolsista remunerado, né? Então tem essa perspectiva. Eu já estou me encaminhando para os finalmente, mas eu queria deixar aqui 3 comentários, porque a gente poderia abrir frente de debates aqui inúmeros com a palestra da Ana Paula. Pegando um exemplo bem rápido, semana passada nós estivemos em Santa Maria, dentre as discussões, uma delas foi criar a Rede Brasileira de Geoparques Mundiais da Unesco. Essa foi criada, tá? E lá, dentre os debates, um que ficou bem claro, a educação era o carro-chefe. Isso, todo mundo foi unânime, mas ao mesmo tempo se descobriu da dificuldade de se aproximar dos gestores da área de educação. Porque todos os 5 geoparques mundiais da Unesco no Brasil, mais os 4 projetos e aspirantes que estavam lá, têm íntimo acesso com secretários municipais de turismo, de desenvolvimento regional, de meio ambiente, mas nenhum, e nos seus estados, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, tem ligação com as secretarias estaduais de educação. Então a gente viu que, além de ser uma falha, é algo que todos passam pelo mesmo problema. Então a gente agora está discutindo dentro dessa rede como correr atrás de um tempo que passou, mas que agora a gente não pode fazer estender. Então a Ana já mostrou essa preocupação e já começou com os primeiros slides dizendo que a educação é que norteia tudo. A gente, quando começa a trabalhar com geodiversidade, a gente começa a trabalhar numa perspectiva de que a geologia trabalha e tem a geodiversidade como área mãe, como principal. Não, tanto que as meninas sabem como a gente incentiva a turma da geografia, né? E entre idas e vindas, porque dentro da geografia já existe isso e é notório, as discussões entre a geografia física, a geografia humana, o lado do pessoal crítico, às vezes também bate aquela questão que o Morildo muito bem colocou aqui, de um certo ciúme, ela está invadindo a área. Ninguém aqui está buscando isso, pelo contrário. Tanto que eu brinco quando eu dou os cursos e as palestras para a geografia. Dos 10 conceitos de geodiversidade no começo, ali em 92, 6 foram feitas por geógrafos. E aquela que é mais utilizada na literatura internacional é do Murray Gray, que é um geógrafo. Então não existe isso. E aí quando a gente conseguiu trazer a geografia, foi quando a gente conseguiu melhorar um pouco essa discussão da geodiversidade na educação. Porque, diferentemente do geólogo, a geografia se prepara para isso. Mesmo o bacharel se prepara para isso, mas a gente tem a vantagem na geografia, ter a licenciatura, né? Então a gente tem que andar de mãos juntas. Então, eu fico muito feliz vocês estando aqui, né? Então, a gente tem que andar de mãos juntas, porque justamente está aí essa possibilidade que nós da geologia não temos. Porque a gente pode ter até a expertise, mas a gente não tem como ir para a sala de aula. É a vontade, né? Justamente. Então, tem esse... Digo aí. Para pegar o gancho aí, talvez seja interessante oferecer a disciplina eletiva para a biologia e para a geografia também, né? Então, na geografia já tem, na geografia já abriu, aqui da UFRN, não sei lá em Caicó, acho que Caicó não, mas a UFRN daqui já se convenceu, e a professora Zuleide, o professor Marcelo Chaves, né, a turma já se convenceu. Lá em Caicó a gente já buscou isso e não conseguiu ainda na graduação, mas na pós-graduação já começou a ter. Então a gente já teve disciplina com o professor Marco Túlio, que já é um produto, resultado da disciplina que a gente conseguiu com a pós-graduação aqui em Geografia. Na Biologia a gente ainda não conseguiu amarrar nessa perspectiva. A gente já está buscando na Ecologia. É por isso que a gente também busca em paralelo com a iniciativa privada, foi o que a gente falou ontem, né? Então a gente já está trabalhando isso com algumas empresas, outras empresas começam a se interessar, porque é como eu estava respondendo a Jéssica agora no café. Por que disso? As empresas da iniciativa privada, ela não vai fazer aquilo que não é pedido.
e certa é ela. Mas ela sabe, e algumas que eu citei aqui sabem, que esse pedido vai vir muito em breve. Os órgãos ambientais já estão entrando como condicionantes algumas abordagens que estão na geodiversidade. O mesmo a gente tem que fazer na educação, nos cursos. De muito bem falado pelo Orido de biologia, mas também ecologia, ampliar na geografia. Mas até, Marcos, que é a nível sempre de ciências, porque Justamente. matemática, física, química, todo mundo se encaixa de alguma forma nessa nossa temática. Então, como a Ana Paula falou, geodiversidade tem essa diferença da geologia, né? É uma nova área, é um novo tema de conhecimento que consegue chegar. Jamais a gente conseguiria chegar, jamais a gente estaria aqui com essa pluralidade de profissionais se a gente estivesse falando de geologia. Como a gente está falando de de geodiversidade, tem geografia, biologia, turismo, guia, alunos de graduação, filosofia, alunos de pós-graduação, economia, ontem jornalismo, equipe técnica aqui aprendendo para produzir um material, e queira ou não queira vai sair aqui com um conhecimento, né, mínimo de uma temática que ele vê que está agregado a tudo. Agora, cada um aborda e trata da melhor forma e dentro da expertise que tem. Para encerrar, Luiz, bem rápido. Pegando o que ele falou, a geologia é geral. Sim. Não é uma coisa muito específica. Eu também não sei aqui na UFRN quantas disciplinas de geologia os alunos daqui pagam. Em geral, fora da geologia, salvo a geografia, porque tem particularidades como geomorfologia, geologia geral, os outros cursos só oferecem um semestre. Então, biologia, ecologia, eu sou professor de geofísica, tá? Mas geofísica já tem sua particularidade, então já tem mais de uma disciplina, mas disciplinas fora da geo, em geral, só tem um semestre. Então, durante 5 anos de curso, um semestre você tem o que nós chamamos de geologia geral, elementos de geologia, já é uma abertura, mas não tem e nem é dado na perspectiva que a geodiversidade é trabalhada. Então, um dos meus sonhos no futuro próximo é readequar esse conhecimento para disciplinas de biologia, ecologia e outros, mas na ótica da geodiversidade. Só acrescentando uma informação, existe uma discussão de ampliar o curso de biologia daqui da UFRN. Então, eu queria ver já esse processo e entrar junto. Tranquilo. Pois é, pessoal, mas eu não quero tomar mais o tempo de vocês, já são mais de meio-dia, a programação era até meio-dia. Mais uma vez, fico muito feliz pela presença de todos. Aquilo que foi dito aqui, tanto com relação à cobrança de ingresso no museu, como eventos que se cobrem, realmente é algo que se pensa. Aqui foi gratuito, tivemos mais de 70 pessoas inscritas, mas ontem chegamos a 45, 50 aqui, hoje de 30, 35, é aquela velha história. Se tivesse cobrado, podia até ter tido mais gente. Mas é gratuito, é fácil entrar no sistema, nem sempre é fácil preencher. Oi? Nem sempre é fácil preencher lá no SIGA, depois no GovBR para se inscrever. Às vezes a pessoa desiste, né? Mas vem. Mas para mim não importa a quantidade de pessoas que estavam aqui. Para mim o que importou foi a qualidade e as discussões e as formas que vocês aproveitaram para tirar dúvida com aqueles que tiveram ontem e as duas que tiveram hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Matheus. Obrigado, Janaína, Luiz. Vou citar só o Luiz, citando o nome de todos, que praticamente ele perguntou em todas as palestras, tá? Pela oportunidade de vocês tirarem aí um pouco do tempo de vocês e investirem, tá? No conhecimento e no aprendizado. A geodiversidade faz isso. Ela atrai pessoas, e pessoas, como a Ana Paula disse, encerro com essa frase, pessoas com alegria, né? Então a gente está aqui brincando, mas ao mesmo tempo de forma séria aprendendo. Então, muito obrigado e tenham um feliz final de semana. Isso aí, tem que fazer uma foto, rapaz.